Olá, tudo bem? Sou a professora Vilmelisa Dávila e nesse Falando em Português nós vamos começar com um pequeno projeto em que nós vamos tirar dúvidas de português, no que se refere à escrita, à fala, à forma, né, de se expressar mais adequadamente. Então, a gente dividiu em algumas partes, em cada parte nós teremos 10 orações. Uma certa, outra errada, e aí a professora, à medida que formos, né, mostrando essas orações, a gente vai tirando as dúvidas, eu vou explicando a maneira mais adequada e a inadequada para a gente não cometer mais os mesmos erros sempre, ok? Então, na primeira possibilidade, olha lá. Professor, olha, eu não o vejo há alguns anos e não o vejo com o verbo, né, do verbo haver há alguns anos. Então, o que acontece? Sempre que houver essa dúvida, a gente tem 3 possibilidades de pensamento. Quando se referir a um tempo decorrido, que é o caso aqui de alguns anos, ó, você pode reparar, o que vai acontecer? O mais adequado é que nós usemos aí o verbo haver. Então, olha ali o que vai acontecer. Há alguns anos, faz alguns anos. Então, a segunda dica que eu dou é, professora, eu não sei se eu uso o verbo haver ou não. Tenta substituir essa possibilidade por faz. Olha aqui. Deixa eu mudar de cor para você enxergar. Faz alguns anos. Então, toda vez que eu tiver dúvida e pegar esse verbo haver, substituir por fazer e der certo, significa que a forma adequada é do verbo haver mesmo, ok? Então, muito cuidado, porque a primeira forma, eu não o vejo há alguns anos com a, está errado, porque ali a referência é um tempo passado, a referência, portanto, deve ser usando o verbo haver e mais ainda, a última possibilidade deu certo, que foi substituir pelo verbo fazer. Então, aqui nesse caso, a segunda forma é a mais adequada. Tudo bem? Então, atenção, porque é muito comum a gente errar. Outra possibilidade. Professor, quando tivermos a expressão mais de um, o que fazemos? Mais de um faz com que nós tenhamos uma concordância com o verbo no singular. Então, é muito comum falar, não, mais de um são 2, 3, 4, e a pessoa automaticamente coloca o verbo no plural e está errado. A forma adequada é mais de um amigo meu já foi assaltado. Então, significa que toda vez que você usar essa expressão mais de um, significa que o verbo deverá concordar com essa expressão no singular, ok? Então, é errado falar mais de um amigo meu já foram assaltados, mais de um já foi assaltado, ok? Então, atenção a essa expressão mais de um, beleza? Terceira dica, pessoal. O texto da margem A com crase, várias interpretações, e o texto da margem A, várias interpretações. Tome cuidado com o seguinte, pessoal, diante dessas palavrinhas aqui, desse A aqui e desse A aqui de cima, nós temos que olhar e lembrar, lógico, das regras referentes ao uso da crase. Então, lembra sempre, pessoal, que diante de palavras ali que estão no plural, temos o A singular e a palavra seguinte está no plural, não podemos usar o sinal indicativo de crase. Então, essa primeira forma está inadequada. Por quê, professora? Porque diante aqui dessa palavrinha aqui, ó, tem plural, não pode. Então, a forma mais adequada, sem dúvida, é a singular, várias está no plural, não usamos o sinal indicativo de crase. Atenção aí, tá, pessoal? Lembrem-se sempre das regras de acentuação que se refira principalmente ao uso da crase, ok? Então, vamos lá. Número 4. O presidente da Câmara suspendeu a sessão com cedilha por 2 horas ou sessão com 2 S. Isso é uma dúvida também muito recorrente, não na hora de falar, mas principalmente de escrever. Não sei se é de um jeito ou de outro. No primeiro caso, pessoal, quando a gente fala em sessão com cedilha, a gente está falando numa divisão, numa repartição. Então, por exemplo, fui ao supermercado na seção de chocolates. Então, é na divisão, na repartição que vende ali chocolates ou doces. Agora, quando a gente fala em sessão com 2 S's, aí nesse segundo caso, a gente está falando ali na reunião de um grupo,
no conjunto ali de pessoas que se reúnem com um propósito. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A segunda forma é muito mais adequada. Então, o presidente da Câmara suspendeu a sessão, a reunião desse grupo por 2 horas. Não a repartição, não a divisão. Então, é importante que você grave que há 3 modos de usar essa palavra. A primeira sessão com S, 2 S, que indica o tempo de duração, a reunião de algo. Já a sessão com cedilha que nós falamos agora há pouco, significa divisão, uma repartição, e já cessão com C e 2 S significa aí o ato de ceder. Então, houve a cessão do terreno, então o terreno foi cedido a alguém, ok? Então, cessão é o ato de ceder alguma coisa. Tudo bem? Então grava, por favor, principalmente o sentido, o significado de cada uma dessas possibilidades, e na fala, logicamente, não muda muita coisa, a gente não, né, tem essa preocupação, mas na hora da escrita, sim, terá essa dúvida, essa incerteza, o que faço, de que forma uso adequadamente. Grava, por favor, ok? Quinta possibilidade, pessoal, a escolha seria mais fácil se não houvessem tantos bons filmes, ou a escolha seria mais fácil se não houvesse tantos bons filmes. A gente tem que lembrar da seguinte regra: toda vez que nós usarmos o verbo haver e ele puder ser substituído por existir, acontecer ou fazer, isso significa que o verbo haver é impessoal, ou seja, deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular, não admite plural. Então, nesse caso, pessoal, desculpa, a forma adequada é houvesse. Por quê, professora? A escolha seria mais fácil se não existissem tantos filmes bons. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Nós pudemos substituir o verbo haver por existir. Deu certo? Existem tantos filmes bons, então significa que o verbo haver permanecerá no singular, mesmo que o restante da oração esteja no plural. Então, a forma adequada é houvesse. Cuidado ali com o verbo haver no sentido de existir, fazer e acontecer. Peguei o verbo haver, troquei por um desses 3, deu certo, significa que este verbo haver deve permanecer no singular, ele é impessoal. Tudo bem? Vamos à sexta possibilidade. Eu não encontrei o em parte alguma, ou eu não o encontrei em parte alguma. Aqui, pessoal, a gente tem um assunto que é relacionado ao uso do pronome oblíquo, em que posição nós devemos usar o pronome oblíquo. Então, nós temos a próclise, em que o pronome vem antes do verbo, temos a ênclise, em que ele vem depois do verbo, e a mesóclise, que vem ali entre o verbo e a sua terminação. Então, tem algumas regrinhas que a gente precisa guardar, e uma delas é a seguinte: toda vez que nós tivermos um pronome oblíquo, aqui no caso o, que está aqui representado já em destaque para você, o que acontece, pessoal? Nós temos que observar se antes ali não existe uma chamada partícula atrativa. São aquelas palavrinhas que atraem o pronome para antes do verbo, ocorrendo a chamada próclise. E nesse caso a gente consegue observar bem isso. Todas as palavras ali de sentido negativo atraem o pronome para junto dela. Então, a forma, nesse caso, mais adequada é não o encontrei em parte alguma, porque não é uma partícula de sentido negativo e atrativa. Ela fez com que o pronome saísse do final, do lado ali do verbo, para antes do verbo, ocorrendo o que a gente chama de próclise, ok? Então, aqui nesse caso, a forma adequada é não o encontrei em parte alguma. Ocorreu a próclise porque temos a palavra não, que tem sentido negativo, que atrai o pronome para junto desse sentido negativo. Tudo bem? Sétima possibilidade, essa gera muita confusão. A gente tem que ter cuidado na hora, principalmente, de se expressar e, claro, naturalmente, ali na hora de escrever. Mas esse tipo de erro aqui, que eu vou mencionar nesse item 7, pode gerar confusões, contradições, incoerências da fala, do discurso, então a gente tem que ter bastante cuidado. Então, olha ali. Fico feliz, pois o que você me diz vem de encontro ao que eu penso.
Ou fico feliz, pois o que você diz vem ao encontro do que eu penso. Então, de encontro A ou a encontro D? Professor, o que a gente tem que fazer? Sempre que eu falar de encontro A, significa o quê? Que eu estou contrário àquela ideia, indica uma oposição. Então, olha ali, fico feliz, pois o que você diz vem de encontro, vem querer dizer o contrário, é o oposto do que eu penso, então eu não estaria feliz. Olha a incoerência, olha a confusão que gerou. Ou, professor, é melhor eu dizer fico feliz, pois o que você diz vem ao encontro, ou seja, concorda com o que eu penso, é igual ao que eu penso, tem relação de proximidade com o que eu penso. Então, você pode reparar que é uma bobagem, né? Não, professora, é tão parecida, né, a expressão com a uma com a outra, mas não é bem assim, gera confusão, gera dúvida e gera incoerência na fala, tudo bem? Então, nesse caso, a segunda possibilidade é a mais adequada, porque se eu estou feliz, foi porque você disse algo que vem ao encontro do que eu penso, ou seja, concordo ou é parecido com o que eu penso. Então, grava, pessoal, atenção. De encontro a indica uma oposição, uma contradição. Fica atento aí, ó. Contradição, oposição. Ao encontro de indica uma concordância, uma aceitação. Então, memoriza. De encontro a, oposição. Ao encontro de, desculpa, concordância ou aceitação. Tá? Grava, porque isso aí a gente usa muita frequência na hora, né, de falar, de conversar, de discutir, de querer passar uma ideia, não só na hora da escrita propriamente, então a gente pode ser mal compreendido em algumas situações. Tudo bem? Vamos lá, a oitava possibilidade. Pessoal, desejo que vocês viajem com G ou viajem com J. É uma dúvida muito recorrente e simples da gente guardar. Viagem com G refere-se ao substantivo. A viagem foi agradável. Então, se eu estou usando viagem na forma de substantivo, deve ser escrito com G. Já se eu estou usando na forma de um verbo, ó, desejo que vocês viajem bem, a gente tem ali o uso da forma verbal, portanto, ela deve ser escrita com J, tá? Então, é só na hora que você formular o seu texto, pensar, esse termo aí que eu tô na dúvida se é com G ou com J, ele exerce a função de substantivo, então com G. Ele está exercendo a função de verbo, ou seja, está sendo conjugado aí na terceira pessoa do plural, então eu uso com J. Bem simples, bem tranquilinho. Nona possibilidade também, o pessoal confunde bastante, usa e fala de forma inadequada. A princípio ou em princípio? Professora, qual que é a diferença? A princípio concordo com você, mas não nesse caso. Em princípio, concordo com você, mas não nesse caso. Então, o que acontece? A princípio significa no início concordo com você, mas não nesse caso. Não está adequado. Em princípio, em tese, concordo com você, mas não nesse caso. Então, a gente tem que saber a forma que eu quero expressar. Se eu quero falar a princípio, no sentido de no início, no começo, a princípio. Não, eu quero usar em tese, em teoria, em princípio, tá? Cuidado ali para não confundir, tudo bem? Grava que a princípio é no começo, no início e em princípio, em tese, em teoria. Tudo bem, pessoal? Cuidado ali para não errar mais, tudo bem? Ó, número 10. Mandei-lhe sair ou mandei-o sair. Aqui a gente tem que retomar algumas regrinhas, principalmente relacionadas à análise sintática. Então, o que acontece? Mandei quem? Ele sair. Então, o verbo mandar é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. E nós sabemos que sempre o pronome oblíquo, o, a, os, as, o no, na, nos, nas, o lo, lá, los, lá, são sempre objetos diretos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse lhe, aí, colocado no primeiro momento, exerce a função de um objeto indireto, que está inadequado. Afinal, mandar é um verbo transitivo direto. Então, se mandar é um verbo transitivo direto, a forma correta é mandei o. Grava, pessoal, por favor, isso aí, para a gente retomar alguns conceitos da
análise sintática, principalmente a classificação sintática dos pronomes oblíquos, sempre o lhe exerce a função de um objeto indireto. Por quê, professora? Porque ele significa a ele, tudo bem? Agora, professora, o exerce sempre a função de objeto direto e significa ele. Então, mandei ele sair, ok? Então, você veja a transitividade do verbo. Se transitivo direto, você usa o pronome oblíquo o e as suas outras formas. Se for um verbo transitivo indireto, você sabe que terá que usar o pronome oblíquo lhe ou lê, se for o caso ali de um plural. Grava isso, isso é função sintática do pronome oblíquo, que também nos faz ali, numa bobagem, né, de não lembrar dessas regras de gramática, acabar errando na forma tanto de falar quanto de escrever e cometendo ali erros que serão descontados, notas, que você vai ter nota descontada por conta desse não conhecimento da gramática. Então, muitos alunos acabam nos perguntando, para que eu preciso aprender, né, gramática, essas regras? Para usar, para falar direito, para escrever direito. Então, você fazendo uso e retomando essas regrinhas aí de uma maneira mais geral, de uma maneira mais abrangente, aqui no caso, não com uma explicação profunda, mas, né, remetendo à sua memória, as regrinhas que você já aprendeu, provavelmente, a gente vai construindo e evitando ali certos erros que são muito frequentes, ok? Então, espero que tenha ajudado você a relembrar aí alguns conceitos ou a não errar mais, e na próxima a gente continua, ok? Obrigada, até mais.